Então, gente, olha só. Eu vou começar para vocês terem uma ideia de que eu pensei, né? Cada um dá seu depoimento. Em 2008, eu fazia pós-doutorado em Paris com Roger Chartier. E eu tinha conhecido através da Eden está aí? Eu tinha conhecido o Pierre Rivaz em Pau em 2006. Foi isso? E eu entrei em contato com ele, o Pierre Rivaz me deu muitas dicas, me acolheu e disse essa bela frase no nosso primeiro encontro. Olha só, eu vou levar você para conhecer a pessoa que mais conhece literatura brasileira aqui na França. Ela vai te ajudar bastante. E foi quase que o meu pós-doutorado foi com a Jaqueline, não com o Roger Chartier, porque o Roger Chartier era historiador e ele achava tudo maravilhoso, tudo que eu falava. Ah, mas que lindo, você, poxa, você entrou em contato com essas pessoas, pô, que maravilha, fez muita coisa. Enfim. Então, e a partir daí ela me chamou para falar, e a partir daí nós fizemos várias parcerias de cotutela, de doutorado. Tá a Sandra aí, que não me deixa mentir. Cadê a Sandra? Não sei, está lá. E, enfim, é isso. E a Jaqueline, eu queria só dizer, ela fez um mestrado com Antônio Cândido. Depois o doutorado dela foi em Paris 3, né? Paris 4. E ela está lá desde sempre, desde 95? Então, desde 95 que ela está em Paris 3, ela fez um trabalho excelente pela literatura brasileira na França, né? A Jaqueline é responsável por ter formado assim quase todos os professores de literatura brasileira que ainda estão hoje ensinando na França. Então, a gente teve ideia dessa homenagem, já que o nosso grupo daqui a pouco vai se dispersar, porque eu não estou aguentando mais, estou ficando velha mesmo. Então, a gente resolveu fazer essa homenagem a ela, que é do grupo de pesquisa, ela está no nosso grupo, no CNPq, e tem feito muita coisa com a gente, né? Tem escrito artigo em livro, tem vindo nos eventos do grupo. Então, ela merece todas as homenagens, tá? Eu acho que a literatura brasileira na França sobrevive graças a Jaqueline. Então, eu vou rodar assim, tá? Quem falou que vai falar? Flávia não vai falar mesmo? Então, eu vou passar para Matildes, tá? Então, bom dia. Além do prazer de estar aqui, rever pessoas que eu gosto, que eu conheço, com quem eu trabalhei, dois sentimentos me moveram em direção a Jaqueline no dia de hoje. Primeiro, Jaqueline, de agradecimento, né? Porque quando eu fui para o pós-doutorado, eu a conheci por intermédio da Eliane, e você sempre foi uma pessoa que, com sua gentileza, com sua atenção, talvez você não saiba, mas você orientou o assunto de minha pesquisa. Porque eu fui para... O meu interesse era o estudo da correspondência literária. Então, eu queria estar com Legene, etc. E aí você disse assim, crie um objetivo para você vir para cá. Não é? Senão parece algo muito geral. E aí você disse assim, e isso me levou até Blaise Cendrars. Entendeu? Então, então, muito obrigada por isso. O segundo sentimento é de respeito. Respeito pelo seu trabalho, respeito pela sua colaboração, né? E por receber tantas pessoas, todos os brasileiros que chegam agora. Né? Eu estou aqui também falando em nome da Mônica Gomes da Silva, que também foi para o pós, né? Estava aqui com o pós-doc com a Eliane, foi para a França, e agora eu acho que é sua amiga. Não é? Então, muito obrigada. Obrigada por tudo. Apresentei a Matilde, gente, desculpa, Matilde. Até eu me aposentar, você aposentou junto comigo, né? Ano passado. Aposentou mais ou menos junto. E ela é professora de literatura brasileira, tá? E trabalhou aqui bastante tempo também, né? Bom, então agora eu vou apresentar
Eliane Vasconcelos, pesquisadora da Casa Rui Barbosa. Ela deu aula na Faculdade de Juiz de Fora, não foi? Muito tempo. E é uma amiga que eu conheci através. Nós tínhamos uma grande amiga em comum, que era uma Lene, né? Saudade. E uma grande amiga em comum, que era a Jaqueline. Então, eu conheço a Eliane bastante. Eu quero agradecer a vocês e realmente eu acho que quem pode, quem teve a possibilidade de conhecer e trabalhar com a Jaqueline é uma honra. Como a Matilde falou, ela briga pela literatura brasileira. Ela não fica quieta, não. Ela põe a boca no mundo, ela vai atrás, ela corre, ela está aposentada, mas eu continuo vendo a Jaqueline correndo atrás, fazendo o que ela pode e o que ela não pode, para tentar segurar aquele departamento de literatura, de português brasileiro, né, como eles chamam, lá. E, assim, e se eu tivesse uma palavra que me perguntasse, defina Jaqueline como a palavra, eu ia dizer generosidade. Eu conheci Jaqueline, vou fazer 21 anos. Ela tem 21 anos, Jaqueline, então velha, não diz o resto. E eu fui a conhecer a Jaqueline através de uma amiga comum, Cláudia Poncione, que era professora em Nanterre naquela época. A Cláudia apresentou meu currículo precisavam de professor convidado, como minhas férias era a Casa de Joia flexível, não tem essa coisa de professor tão rígida, e ela apresentou, e eu tive a oportunidade, em novembro de 2003, estar em Paris, e a Jaqueline foi muito, muito honesta, me chamou para almoçar e disse assim, olha, nós queremos te contratar. Aí já começava a briga dela, mas para te contratar, a gente tem de brigar com o espanhol, para conseguir dinheiro, porque senão eles pegam o dinheiro da gente todo. Sabe? Então, Jaqueline deve ter brigado, ela nunca me falou nisso, mas eu tive um período de 5 meses, não foi, Jaqueline? 5 meses eu tive a honra de dar aula e trabalhar junto com ela na Sorbonne Nouvelle. Eu dei aula para o pessoal da Agregation, que ela aí me explicou um troço completamente diferente para quem é brasileiro, e dei uma aula no mestrado, que é sobre uma coisa que eu faço, que eu trabalho com manuscrito, é uma coisa bem... porque eu dirigi por mais de 20 anos o Arquivo Museu de Literatura Brasileira. E ela foi comigo na polícia, primeiro achou um alojamento para mim, que ela disse, não vale a pena você ficar na Casa do Brasil, que é muito longe, não sei o quê. Arranjou um alojamento que ainda ia inaugurar. O Recolé. Daí inaugurar... o Recolé ainda ia inaugurar, quando ela, não sei pergunta como, mas ela arranjou uma vaga para mim lá. Foi ótimo. Maravilhoso lá, né? E depois ela foi comigo no departamento de polícia, que eu tinha que tirar um troço lá, que eu já não me lembro mais o que era. E, a partir de lá, sempre eu tive... E outra coisa, aí ela me abriu 1000 portas. Eu dei aula em Nanterre, depois eu dei aula em Lille, fiz várias conferências em vários lugares da França. Tive a oportunidade de participar de uma banca, que eu não sei o nome, daquele menino que fez sobre Lima Barreto, aquele era agregação, o que é? Aquele menino que fez Lima Barreto, que eu fui da banca, que era para ser professor. Não me lembro. Era uma tese que você faz depois da tese, a última, para você se candidatar, não me lembro o nome do negócio lá. Ela me chamou, foi assim, uma honra para mim participar, aquele salão bonito da Sorbonne, a gente aqui está acostumado com umas teses nos lugares, quando muito é igual a essa sala, né? Então, foi assim. E desde lá até hoje, eu trabalho com texto do século XIX. E vocês sabem que no século XIX o francês mandava no Brasil, né? E eu faço uma edição anotada de uma cronista do século XIX. Então, tem uns troços que eu não sei, que eu não acho. Mas eu pesquiso na Gálica, aqui, ali, não acho. Quem acha para mim?
Madame Panjol. Isso agora, depois de aposentada, eu mando um e-mailzinho para ela, Jaqueline, socorro, o que é isso? Aí ela me conta a história. Então, e a gente sempre se encontra, e assim, tive a oportunidade de montar com ela uma exposição, só Deus sabe a confusão que deu, mas no ano do Brasil e da França, nós montamos uma exposição na Sorbonne juntas, que foi uma experiência maravilhosa, maluca, mas muito boa. E assim, é por isso que eu digo, o nome dela, a minha definição da Jaqueline é, primeiro, generosidade, e o segundo é esse respeito, essa luta que ela tem para salvar o português. Aí, por causa disso, eu peço uma salva de palmas para ela. Você vai falar? Só um instante. Acho que eu ia situar, porque eu tinha entendido que a homenagem era assim, um agradecimento por tudo que a Jaqueline fez pelo ensino de língua portuguesa e de literatura brasileira na França. Então eu tinha trazido um texto teórico, que era a minha maneira de homenagear. Mas, enfim, aí a Eliana diz, não, mas não é isso, não é para... Mas como não é? É assim que se faz na universidade. Né? Então, aí eu fico sem... não vou ler, então, porque era um texto pequeno, mas de 4 páginas, sobre a memória involuntária e a memória voluntária na literatura contemporânea, né? Autoficção. Mas, então, vou falar rapidamente, não vou ler esse texto, porque não é pelo jeito não é o tom, né, hoje aqui, mas eu queria então dar um pequeno depoimento, porque não vou me estender. Como eu disse no início, a minha carreira universitária, eu fiz a graduação na França. Então ali começou a minha carreira universitária, como monitor, por exemplo, do professor Cantel, que era grande personalidade de literatura de cordel no mundo. Até hoje eu acho que é o maior acervo, né? Inclusive o Brasil. Inclusive no Brasil o maior acervo, eu acho que estava a casa do Rui Barbosa, mas o acervo do Cantel tá bom. Então o primeiro e o segundo. Então eu conheci de perto esse segundo. E ali foi também que eu conheci a professora Jaqueline como professora da graduação na época também, né? E a grande, que saltava aos olhos, assim, a grande seriedade que ela dava curso de tradução, por exemplo, mas não só, de literatura brasileira do século XIX até os dias atuais, até a contemporaneidade. Por isso que o meu texto ia falar de escrita autobiográfica. E a seriedade era assim, os cursos eram lotados, porque as pessoas, eram os famosos UV, né, UV, Unité de Valeur, que era, então as pessoas podiam escolher era desde a reforma de 68, o curso, você podia escolher, fazer aqui, lá, em qualquer lugar. Então, os da Jaqueline eram sempre os mais procurados, né? Essa seriedade vinha aliada a uma grande fraternidade com os alunos, né? Um grande respeito mútuo, porque ele tinha um grande respeito pelos alunos, pelas diferenças, né? Havia, às vezes, a questão clássica já aqui trazida do português brasileiro, que eu chamo da variante brasileira da língua portuguesa, e, claro, com turmas com brasileiros, portugueses, franceses que tinham morado em Portugal, franceses que tinham morado no Brasil. Então a questão das traduções sempre foram um problema, quer dizer, como é que faz? Aí tinha a regra, mais ou menos, a cliente se lembra, que eu sempre achava muito complicado. O Tessier, também nosso professor também, o Tessier, ele dizia, não, a redação, a escrita ali que você ia fazer, a dissertação, tem que respeitar a norma portuguesa de cima a embaixo, ou a norma brasileira de cima a embaixo. Só que na linguagem mais culta, um pouco, você vai frequentemente na versão brasileira, entre aspas, você vai usar de maneira um pouco mais caprichada construções do português de Portugal, porque a gente tem uma leitura livresca, né, obviamente. Então a modalidade oral era uma coisa, mas a modalidade escrita. Então havia uma confusão. Aí dizem, não, mas isso aqui não se diz no Brasil. Ué, não se diz,
Não era Jaqueline, acontecia isso, não se diz, mas por escrito sim. Então era muito engraçada essa discussão que aliás, essa diferença, aí você diz, não, mas também tem espanhol, mas não, em inglês também não, em francês também não, com os países francófonos. É aquela velha história que Portugal só instituiu universidades nas suas colônias 3 séculos depois da Espanha. Por exemplo, o Nebrija, a língua companheira do Império, desde o século XVI, quer dizer, então o espanhol tinha essa concepção de que aquele território era um pouco a continuação da Espanha. Portugal não teve essa visão, era uma visão diferente. Então, a modalidade escrita e a modalidade oral no Brasil, no universo lusófono, é maior do que no universo de língua espanhola, de língua francesa. Então, isso é um problema. Eu estou desviando, mas a questão do acordo ortográfico foi por causa disso. Porque na Unesco, quando é em português, são dois documentos. 2. Em espanhol não, em inglês não, em francês não, mas em português sim. Então, bom, e essa além disso que era uma questão meio folclórica, e a Jaqueline sempre resolvia isso com um grande savoir-faire, né? Sempre muito bem, porque ele conhece muito bem o Brasil. A gente viu, estava comentando com a professora Carla, a capacidade que a Jaqueline tem de se expressar, e sem incorrer em erros que um brasileiro, tendo nascido no Brasil, vivido no Brasil, comete. Então é impressionante isso também chamava a atenção dos alunos, porque as pessoas pensam, mas é brasileira? Não, é francesa. Então tinha sempre então é essa Jaqueline que eu conheci. Depois nós nos tornamos mais amigos, mais próximos. Acho que esse depoimento que ela deu da tradução da França, né? Acho que poucos conhecem assim tão profundamente desde lá do século XIX para cá, né? Acho que pouquíssimos brasileiros conhecem isso, pouquíssimos franceses, pouquíssimos portugueses, dessa tradução da Jaqueline. Então armazenou tudo isso, e sabe isso tudo, e consegue passar com uma facilidade. Nós fomos todos testemunhas, uma facilidade, com um jeito de, assim, uma postura, com um sorriso de vez em quando, para quem por acaso não tivesse perdido um pouco o sorriso, que eu vi umas 4, 5 vezes, ela dá uma parada, dá um sorriso, uma pequena gargalhada, quase uma gargalhadinha. Enfim, sempre foi assim, desde quase 50 anos atrás já era assim. Então é só esse depoimento da competência, da profundidade nas suas aulas, na sua vida, né, também, né, da vida com os colegas, com os amigos, sempre mantendo esse respeito em relação ao outro, à outra, sempre. Essas diferenças culturais, que, como eu disse, falei do Portugal e Brasil, mas a coisa mais longe, né? Agora nós tínhamos já a África, né, lusófona, em plena universidade, com uma outra característica cultural, com outro empenho linguístico, e a Jaqueline passava por isso tudo incólume, assim, né? Então era esse depoimento. Acho que o meu texto que eu ia ler é melhor do que isso que eu falei, mas já que a tônica foi esse depoimento pessoal, queria te dar parabéns, Jaqueline, pela generosidade, já foi dita essa palavra, pelo carinho, né, pelo afeto com os seus amigos, com os seus adversários até eventuais, que sempre existe no mundo acadêmico, né? Mas você sempre teve esse respeito, e o que faz com que todos também te respeitem. Então, parabéns, essa homenagem aqui foi bastante emocionada, e então venha sempre, você está sempre presente, estará sempre presente por muito tempo, porque ela tem um séquito, nós calculamos mais ou menos que a Jaqueline tem 100, de 90 a 100 entre teses e mestrados, que ela nem está contando os maîtrises, mas eu estou contando mais ou menos 100 trabalhos, pesquisas realizadas por brasileiros com ela, que quer dizer, então quase um baluarte assim dos estudos brasileiros na França. Então parabéns, muito obrigado.
Ah, tá. Bom, a minha palavra seria, antes de tudo, gratidão. Eu estive, né, eu fui para a França com um doutorado sanduíche na época. Fiquei entre os anos de os 7 meses, entre 2009 e 2010. E, na verdade, né, isso já estando lá, aí vem a Jaqueline, tinha encontrado com a Beth num congresso, com a ideia, a gente está pensando numa cotutela. Eu fiquei meio olhando assim, sem saber direito o que era aquilo. Não, tem que fazer um dossiê. E aí era uma quantidade enorme de documentos, mas fizemos, foi super bem sucedida. O que chama atenção, acho que a todos, né, o domínio que a Jaqueline tem da língua portuguesa, da literatura, né, de língua portuguesa, a forma como ela... É muito engraçado, porque nós, né, brasileiros, vimos, às vezes, a Jaqueline recebeu um professor português, ela mudava o sotaque. Então, às vezes, a gente ficava... Ela passava, né, a pronúncia para o português e para a forma de expressão de Portugal com uma facilidade. E nós, muitas vezes, não entendemos, né, que os portugueses falam. Então, esse domínio, esse perfeccionismo e a forma carinhosa como ela recebe a todos os brasileiros que lá chegam, tentando saber de onde você é, como é que é a sua cultura, o lugar que você vive, esse interesse, essa paixão, realmente chama muita atenção. E eu só tenho a agradecer, foi um divisor de águas, né, na minha carreira profissional. Então, mais do que tudo, fica o agradecimento. Eu quero começar. Eu estou um pouco doente, a minha voz está assim meio fanhosa, eu vou falar pouquinho. Até porque a minha experiência com a Jaqueline foi a mais reduzida aqui do pessoal. Acho que eu tenho menos tempo de convivência, mas isso não significa que eu aprecie menos. Eu acho que eu aprecio ainda mais, porque eu conheci Jaqueline, eu nunca tinha estudado francês formalmente. E o meu francês era muito de leitura e pouquíssimo de falar. E a Jaqueline foi a pessoa que me deu a mão quando eu cheguei lá, através do Antônio Carlos Sequim, que nos apresentou. E eu dizia, mas, Sequim, como é que eu vou falar com essa professora da Sorbonne? Ele falou assim, fica tranquilo, porque ela fala muito bem português. E realmente essa é uma das características marcantes da Jaqueline, essa perfeição dela com a língua, mas a característica que é mais marcante para mim é a aceitação. A Jaqueline, ela escuta a gente, sabe? Ao contrário de tantas pessoas que vão nos orientar e mais nos desorientam do que orientam propriamente, porque estão ali, sabe, com as suas ideias e querem impor aquelas ideias na cabeça da gente. E a Jaqueline escuta o que a gente tem para dizer, ela avalia e depois ela nos realmente orienta, ela nos mostra caminhos, passagens e tudo. E foi assim que foi minha experiência, que foi cortada breve pela metade, porque eu estava fazendo pós-doc no ano da pandemia. E aí, quando veio aquela notícia de que os aeroportos iam fechar, eu me apavorei, eu morando lá sozinha, sem conhecimentos, sem apoio de mais ninguém. Aí eu voltei para o Brasil no meio do caminho, mas a experiência foi válida, porque o que eu precisava da França naquele momento, eu estava fazendo uma pesquisa doutoral, pós-doutoral, para a escrita de um romance, que eu ainda não terminei, é verdade, mas que está se desenvolvendo e desenvolvendo, agora algum dia vai sair, que é sobre uma pintora da época modernista, a Anita Malfatti, que, embora, na minha opinião, seja a pintora mais importante do grupo da semana, ela foi absolutamente ofuscada pela Tarsila, e eu quero ver se eu trabalho isso de uma maneira que
abra novas perspectivas para a Anita Malfatti, que realmente merece muitas coisas. E a Jaqueline me entendeu. Muito obrigada, Jaqueline. Não tenho como agradecer os almoços, a sua disponibilidade de andar comigo, me apresentar às livrarias de Paris, aos lugares que ela me levou, de banco até tudo, ela resolvia um pouquinho para mim. Então, você foi a pessoa fundamental nessa etapa da minha vida. Muito obrigada, Jaqueline, mais uma vez. Bom, eu acho que também ouvir o depoimento de todo mundo está sendo muito bom, porque parece uma repetição com diferenças. Muito lindo de ouvir. É a mesma Jaqueline e cada um aproveitou assim lindamente, né? Eu conheci a Jaqueline em final de 2002 ou início de 2003, não tenho mais muita certeza, que tive a possibilidade de apresentar um pouco do Leminski, que eu estava terminando um mestrado na PUC, e a Mazé, que era aluna da Jaqueline na época, escutou o meu trabalho numa apresentação na PUC, e como eu trabalhei com correspondência, ela depois me perguntou se eu me interessava de mandar o meu trabalho para a Sorbonne, para uma professora, que seria a Jaqueline, para ver se ela se interessava de que eu fosse lá apresentar aquele trabalho. Então, foi uma porta assim, que se abriu e nunca mais se fechou, porque eu fui, apresentei o trabalho, gostei muitíssimo da Jaqueline imediatamente, e depois engatei a minha vida, em paralelo com a clínica, que eu continuo trabalhando com psicanálise, voltando a estudar e a estudar mais, porque aí entrei num doutorado na UFMG e fui trabalhar com João Cabral de Melo Neto. E durante esse doutorado eu descobri que lá, como eles tinham uma pontuação altíssima, era fácil de eu conseguir uma bolsa da CAPES para ir passar 6 meses em Paris. Então, assim, eu fiz uma aproximação do João Cabral, aproximação marcando muitíssimas diferenças, claro, do João Cabral com o poeta Francis Ponge. E a Jaqueline me recebeu em 2005, nós ficamos morando, eu e o José Eduardo, meu marido, ficamos morando na Maison do Canadá, na cidade universitária, essa temporada de 6 meses, e toda semana eu tinha encontros com a Jaqueline para a gente pensar a tradução do La Chèvre, de Francis Ponge, e depois do Le Savon, de Francis Ponge, e ali eu entrei em contato com o mundo dos dicionários, de uma maneira assim, muito dedicada, porque eu penso hoje, posso dizer, que você trazia muito pronto para mim, embora a gente fosse procurar mais, mas você já tinha adiantado um pouco o caminho, né? Então, a gente foi traduzindo o La Chèvre, de Francis Ponge, e depois isso fez parte de um capítulo da minha tese, junto com As Cabras, né? Poemas da Cabra, do João Cabral, e foi muito importante para mim, porque a partir dali, na minha volta, eu que já escrevia, publiquei a tese, pela perspectiva, né? Não toda, mas quase toda, é o Idioma Pedra, de João Cabral. Eu acho que eu trouxe, mas está aqui escondido. E depois eu publiquei esse, que chama-se Estrangeira, que é a minha experiência em Paris. E é contada em pequenos poemas, em prosa, em textos mais de estudo também, pela convivência que eu tive em outros ambientes fora da Sorbonne, pelos passeios também nas livrarias, pela oportunidade desse convívio que foi abrindo uma amizade assim muito, muito franca e muito sincera. Então, a Jaqueline, acho que tinha uma alegria também, porque eu vinha de outro caminho e eu trazia algumas ponderações diferentes, né, vindo da psicanálise, através da minha possibilidade de escutar o texto. Tinha a leitura, mas tinha um outro componente, que não era só pela letra,
que se apresentava, né? Por exemplo, o Cabral, que trabalhava com as consoantes, né? Fazendo o texto pedregoso. Isso tudo eu percebia, eu tinha facilidade de perceber pela minha escuta. E também o amor que eu imediatamente também senti pelo Ponge, pela forma como ele abre a literatura, porque ele chamava os poemas dele de proems, né? Então, eu depois voltei, terminei minha tese e tudo mais. Jaqueline fez parte da banca em 2010. Logo depois eu publiquei. E eu saí escrevendo como uma louca, até hoje. Eu tenho quase 30 livros publicados, Jaqueline. Eu contei ontem, contando os infantis, que já são 6. Então, e isso de me sentir autorizada para tal tem a ver com essa experiência. Tem a ver com essa experiência, tem a ver com ter vivido em Paris, tem a ver com ter ido a muitas exposições, frequentado museus, bibliotecas, cinema e até teatro, né, Zé? Música. A gente abriu assim os braços, né, para a França e voltou muito enriquecido. E enriquecido também dessa convivência assim muito delicada dela, muito delicada. Quando nós estávamos duros, faltava uma semana para a gente voltar para o Brasil, não tínhamos mais dinheiro. Eu falei, Jaqueline, acho que vou começar a passar fome. Aí ela riu e disse, não, vamos almoçar agora. Eu fiquei com uma vergonha tremenda, mas era quase totalmente verdade, né? Estávamos comendo queijo, pão e saladas. Então, ela nos levou para almoçar e no outro dia disse, vamos jantar? E assim foi. Então, uma gratidão enorme, né, de fato, pela riqueza que você pôde ajudar a nos proporcionar. Tá? Muito obrigada, Jaqueline. Então, nós vamos passar agora para a professora Gilda Santos, que vem aqui representando a literatura portuguesa. Né? Não tem ninguém de português aqui, né? Peixe fora d'água, né? E ela é um dos grandes nomes da literatura portuguesa no Brasil, tá? Imagina. Então, é amiga da Jaqueline, eu não sei bem o que você fez com a Jaqueline, mas Bom, eu acabei de fazer... Sim, eu acabei de fazer as contas agora, eu sempre fui péssima em matemática, precisei fazer aqui no cantinho, né? Há 35 anos que a gente se conhece, né, Jaqueline? Nós nos conhecemos no Salão du Livre de 1989, né? E depois, claro, né, não sendo eu nem de francês, nem de literatura brasileira, né, a nossa conversa foi sempre à margem, mas sempre com uma simpatia tremenda, com um carinho recíproco muito grande, não é? Bom, eu não vou falar aqui, porque já foi falado sobejamente, né, desse imenso currículo vitae da Jaqueline, né, que nos tira o fôlego, né, seja em termos de ensaísmo, seja em termos de tradução, dos vários cargos diretivos, das suas publicações, enfim. Mas isso é apenas uma menção para dizer que, efetivamente, a língua portuguesa, a cultura e a literatura brasileira, sobretudo, né, desde os seus primórdios até a atualidade, nunca agradecerão suficientemente a Jaqueline o seu empenho em difundi-la na França. E disso tivemos vários testemunhos hoje, não é? Inclusive na sua conferência. Bom, embora a literatura brasileira seja a sua área preferencial de atuação, Jaqueline não esqueceu os outros espaços lusófonos, não é? Como já atestam aquelas suas antologias, né? Contes et Chroniques d'Expression Portugaise, de 86, e Nouvelle Portugaise Contemporaine, de 1889. Né? Portanto, né, já estava aí a minha praia, né, já estava aí um pouco contemplada. E foi mencionado aqui também o olhar que ela agora dirige para os países de língua africana, os países africanos de língua portuguesa. No entanto, das inúmeras pesquisas da Jaqueline, há particularmente uma que me interessa muito e que une França, Brasil e Portugal.
ela já até adivinhou, né? É exatamente a sua exaustiva pesquisa sobre os livros folhetinescos dos mistérios, né? Então, começados lá por Eugène Sue, em 1844, com os Mistérios de Paris, e desdobrada em inúmeros outros que incluem versões dos Mistérios do Rio de Janeiro e até os Mistérios de Lisboa, do Camilo Castelo Branco, né? E, aliás, sob o título de A Voga dos Mistérios do Rio de Janeiro, Eugène Sue no Brasil, há uma página no site da Biblioteca Nacional do Rio, que é a tradução da página que está na Biblioteca Nacional da França, né? Então, lá estão listados muitos desses títulos pesquisados, ou melhor, garimpados pela Jacqueline. Ela descobriu coisas assim do Arco da Velha. E costuma-se dizer que os nossos trabalhos de investigação sempre revelam um pouco sobre nós. E eu penso que essa pesquisa sobre os mistérios muito revela da Jacqueline, ou pelo menos como eu vejo a Jacqueline. Na verdade, para mim, Jacqueline é um grande mistério. É, para mim, um mistério, coisa nunca vista, jamais pensada, que Jacqueline, nascida em Lyon, fale português sem o menor sotaque francês. Isso é um mistério insondável. É um mistério que Jacqueline tenha sobrevivido a aventuras rocambolescas pelo Brasil profundo, Brasil profundíssimo, inclusive uma recente que a levou a Bacabal. Gente, isso é Maranhão profundo, né? E conte os 1000 percalços, porque ela passou com uma naturalidade espantosa, sempre com aquele sorriso nos lábios, um risinho maior de vez em quando, né? Mas aventuras assim do Arco da Velha. E também é, para mim, um mistério que, com os seus inúmeros encargos e sobrecargas universitárias, receba os amigos em Paris com uma tranquilidade olímpica, né? Com passos calmos, com aquelas frases mansas, né? Como se tivesse todo o tempo do mundo, e os leva a conhecer, então, a lugares únicos, né? Como o restaurante entranhado numa torre medieval, ou o pitoresco salão de chá da Grande Mosquée, né? Com uma infinidade de passarinhos, né? a tirarem a comida dos nossos pratos, né? Enfim, lugares paradisíacos. Além, claro, das indispensáveis dicas que ela tem sempre a nos dar sobre Paris. Enfim, os escritores brasileiros que a conhecem, né, acho que têm a obrigação moral e cívica de escreverem um novo romance, Os Mistérios de Jacqueline Ponjon. Muito bom. Bom, então, Mônica Fiuza que vai falar, né? Vou falar rapidinho. Vai. Mônica é professora da UF, ela entrou na minha vaga. E ela está aqui desde o mestrado, né, Mônica? Desde o mestrado. Ela foi minha mestranda, minha doutoranda, foi minha primeira mestranda, eu digo que ela foi meu primeiro sutiã, né? A gente nunca esquece, não tinha uma publicidade assim, o primeiro sutiã, a gente esquece. Então, a Mônica foi professora da minha filha, então a gente tem uma relação assim muito forte. E está comigo sempre que a Jacqueline está, né? Então, cresceu assim. Pois é, por isso que eu ia aproveitar. Eu não ia falar, mas vou aproveitar a oportunidade. Na verdade, o meu caso com a Jacqueline é recente. Não que eu seja jovem, mas porque a conheci há pouco tempo. Foi quando eu entrei, vim de Natal e entrei no grupo de pesquisa da Beth, então passei a conhecer a Jacqueline. Nunca fui aluna dela, nem de mestrado, nem de doutorado, mas aprendi muito com ela. E, principalmente, Jacqueline, vou aproveitar essa oportunidade por te agradecer. Sabe, todas as coisas que você me ensinou sobre a tradução, sobre a história da tradução, as histórias engraçadíssimas e eu falando aqui pitorescas que ela me contava das traduções, que hoje eu repito para os meus alunos. E nunca vou esquecer fevereiro de 2018, fiquei um mês na França fazendo pesquisa e nós saímos. Eu nem tinha teu telefone, eu falei, Beth, me dá o zap da Jacqueline. Depois eu fiquei pensando, pô, ela nem mal me conhece. Passei um zap, parecia que a gente se conhecia há 10 anos, 20 anos.
E nunca vou esquecer o nosso almoço com aquelas histórias todas que você me contou de Paris, que eu adoro ouvir histórias. Depois fomos para palestra, concerto. Muito obrigado mesmo. Espero que ano que vem a gente esteja aqui no nosso encontro, todo mundo junto. Tá? Eu não vou perder a oportunidade de te agradecer, tá bom? Não sei quem vai falar. Eu acho que é ele, né? Não? Vou falar rapidinho. A Jacqueline Panjon, une grande dame da literatura brasileira na França, do ensino do português na França. Então, total respeito. Realmente é um nome, quando a gente estuda ou se aproxima, de qualquer forma que seja, dos estudos sobre literatura brasileira na França, o nome da professora Jacqueline Panjon chega de imediato. Então, e foi para mim uma grande honra conhecer a Jacqueline aqui em Niterói, no Rio, graças a Beth, não é? Então, eu vou me permitir uma coisa aqui. Eu queria, nessa grande homenagem à professora Jacqueline Panjon, agradecer também a Beth por nos proporcionar todos esses encontros. Merci, Madame Panjon. Merci, Beth. A Eden, que deu uma confusão aqui no cantinho, mas a Eden é a brasileira mais francesa que eu conheço. Assim como a Jacqueline é a francesa mais brasileira. E o François Weigel, que é professor agora da UFRJ, né? Tem uma tese defendida com Salmo Neiva, em Clermont-Ferrand. Isso, e João César. Igual eu fiz parte da banda dele, estruturada, e ele atualmente está na UFRJ. Passou uma passagem por Natal, onde ele entrou na vaga da Mônica. Nossa, de cadeira. Ele entrou na vaga da Mônica, a Mônica veio para cá, e agora ele está aqui também. Você entrou na vaga do Pierre Guizão? Não, do Rodrigo Yelpo. Fizemos uma permuta. Ele fez uma redistribuição e veio. O Pierre era, eu falei do Pierre, porque ele era do grupo que estaria aqui. Então tá. E ele fez mestrado com a Jacqueline. Isso. Bom, eu tô muito feliz e emocionado de estar nessa homenagem, num evento organizado pela Beth. Eu concordo com a Eden, é hora de agradecer a vocês duas grandes professoras e duas pessoas incríveis e generosas, que eu acho que foi um adjetivo destacado. Eu acho que a Jacqueline, para mim, ela sempre foi, desde o início, quando conheci a Jacqueline no meu segundo ano de mestrado, segundo ano de mestrado, ela sempre foi uma guia, um modelo, uma boa fada, porque realmente ela sempre deu aqueles empurrões, aqueles incentivos. E para dar uma ideia do que ela representa para mim, vou contar uma pequena história que aconteceu em 2013. Eu estava, na época, um pouco perdido, porque tinha acabado meu mestrado em 2011. Comecei a trabalhar como jornalista, estava com dificuldades, pessoais, financeiras e tal, e estava com saudade do Brasil. E aí eu resolvi entrar em contato novamente com minha professora do mestrado, e ela gentilmente aceitou tomar um café comigo ali perto da Sorbonne, do lado daquela livraria, né? Esqueci o nome dessa livraria. Era um dia chuvoso e a senhora Panjon teve a paciência de escutar um aluno muito tímido, com aquela admiração pela grande dama, de fato, dos estudos brasileiros na França. E ela escutou minha história, meus problemas. Ela me disse: não, eu agora aposentei, não vou poder orientar teses, mas entre em contato com o professor Saulo na Universidade de Clermont. Ele vai entender teu perfil de alguém que trabalhou no jornalismo
e você vai poder fazer curtutela. Eu já entendi que você quer voltar para o Brasil. Então, através da curtutela, você vai ter uma porta de entrada para esse país. E é isso, sabe? É aquela capacidade de escuta, que eu acho que é uma grande característica da Jaqueline Panjon, aquela generosidade e gentileza. Eu acho que, sim, a senhora é um modelo porque você sempre junta um grande nível de exigência com simpatia, um rigor, uma competência com empatia e também uma profunda erudição com uma humildade. Eu acho que isso apareceu até na conferência, uma forma simples de contar as coisas, sem pedantismo, e é muito admirável. Eu queria também dizer que minha história com Jaqueline Panjon não se reduz a esse momento, aí, 2013, porque desde o início, desde a época do mestrado, é isso, ela sempre deu aqueles incentivos. E não é só comigo, né? Eu acho que todo mundo aqui já testemunhou. Eu conheci a Jaqueline Panjon através dos meus professores do diploma universitário em Paris 3, que eram Daniel Rodrigues, Isabela Borges, Jean-Paul Justi, todos eles. Você eu estava estudando literatura comparada e literatura francesa. Você está querendo estudar literatura brasileira? Entre em contato com a senhora Panjon, ela vai te receber, ela vai te dar aquelas aulas incríveis. E, de fato, eu tive uma disciplina com a senhora. Eu lembro que a gente leu Pelo Sertão, de Afonso Arinos, e Inocência, do Alfredo Taunay. Então, a senhora me fez descobrir um mundo, um universo. Uma última coisa que eu me permito dizer é que, para mim, a senhora é uma figura eminentemente brasileira, mas também parisiense. Eu acho que isso também apareceu nas diferentes falas. Vez ou outra, em 2 ou 3 ocasiões, eu tive a oportunidade, a sorte de tomar uns cafés com a senhora, sempre em lugares diferentes em Paris. Então, para mim, a senhora é essa figura dos cafés parisienses. E é isso, muita gratidão. Bom. Que eu menos conheço. Realmente ela veio trazida pela Sandra, né? Você fez doutorado de sanduíche junto? Fiz o sanduíche com... Eu morei na Maison do Brasil com a Sandra, né? Na mesma época em que nós duas fazíamos um sanduíche. Ela fazia curtutela, né? E eu fazia um ano de sanduíche na Paris 3 com a Jaqueline, né? E depois, 2 anos depois, eu voltei, em 2012, para um pós-doc também com a Jaqueline, né? Com pesquisas muito diferentes. E aí, bom, eu acho que, né, eu sou a última a falar, todo mundo já falou várias coisas que eu gostaria de falar a respeito da Jaqueline, mas só lembrando assim, o primeiro contato que eu tive, eu pesquisava Nelson Rodrigues, né, na minha tese de doutorado na UFRJ, e eu queria ir para a França para aprofundar teoricamente, né, para pesquisar também sobre os folhetins, que tinha muito a ver com a prosa do Nelson. Eu estudava a prosa do Nelson, né? E aí eu encontrei lá no site da Paris 3, tinha uma linha de pesquisa que era os excessos na literatura, né? E estava lá o nome da Jaqueline. Eu falei, poxa, é perfeito, é isso que eu quero, né? Os excessos na literatura do Nelson Rodrigues. E aí, eu estava pegando mais aulas de francês, né, para relembrar, porque há muitos anos que eu já tinha terminado o curso de francês e eu precisava praticar aquele francês para me candidatar, né, a essa vaga lá, essa bolsa. E aí eu estava com um professor de francês, eu falei, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, a fazer uma carta para essa professora, né, porque eu tenho que me apresentar. E a gente fez uma carta super formal,
E aí enviei por e-mail, rezando. E aí, bom, 2 dias depois, ou coisa assim, bem rápida, a Jaqueline respondeu e falou assim: aceito sim, mas olha, eu estou indo para uma missão aqui na Alemanha, em Berlim, e quando eu voltar eu já te mando a famosa carta de aceite. E eu toda formal. E eu falei, gente, que maravilha, né? Já gostei da Jaqueline de cara por causa dessa receptividade, né? Isso só se confirmou quando eu cheguei lá. E em contraste, né, com os outros pesquisadores que eu conheci lá em Paris, de outras áreas, não só da letras, né, muitos deles nem sequer conheceram pessoalmente os seus orientadores, os seus supervisores, né, porque esses professores colocam, às vezes, os franceses, né, eles colocam, às vezes, um secretário, um assistente, para atender aos orientandos. E eu ficava muito surpresa com aquilo. Eu falei, nossa, mas você veio aqui fazer uma pesquisa com, não vou nem falar o nome, porque é nome conhecido, com fulano de tal, né, o famoso fulano de tal, e você nunca viu, nem sequer viu essa pessoa, né? E a Jaqueline era o oposto disso, né? Todo mundo já falou aqui da generosidade dela. Eu acho que isso é dado, é explícito, né, quando a gente conhece a Jaqueline. E não só em termos pessoais, né? Todo mundo fala aqui, né? Ela leva a gente para conhecer Paris, leva para a gente para conhecer os restaurantes, né? Sempre tinha um convite maravilhoso da Jaqueline para conhecer algum restaurante. Às vezes, olha, está tendo um filme interessante lá no Quai Branly, vamos lá ver aquele filme sobre um artista brasileiro, e eu ia com a Jaqueline. Todos os convites da Jaqueline eram todos sempre irrecusáveis, né? E o tanto que eu aprendi, porque a Jaqueline me colocava para trabalhar, né? Depois a gente voltou lá no Salão do Livro de 2015 com a Beatriz Rezende, que já era minha supervisora de pós-doc na UFRJ, e a Beatriz falou assim, meu Deus, como que a Jaqueline te pôs para trabalhar aqui? Porque você fez isso, você fez aquilo, você participou de banca, você fez curso, você apresentou, né, conferências, ela te pôs para trabalhar. Eu falei, isso mesmo, e isso que foi bom, porque é uma experiência, a gente vai, né, buscando não só a pesquisa como uma experiência de vida, uma experiência acadêmica, e a Jaqueline era a pessoa perfeita para essa minha missão, né, na França, que foi completíssima, assim. E toda vez que eu vou a Paris, eu tenho que ver a Jaqueline, porque Paris não existe sem a Jaqueline, né? Ela representa isso tudo para mim. E muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada. Bom, então, a Flávia quer falar? É porque, assim, eu não tive ainda a grande oportunidade de estar na França com a Jaqueline. Então, por isso, não posso dar o meu depoimento. Mas eu gostaria de ler um poema para a Jaqueline. Jaqueline, então, para os nossos encontros futuros, viu, Jaqueline? Porque eu confesso que eu fiquei, assim, cheia de vontade de viver todas essas experiências aqui faladas. Eu tenho o desejo, né, de fazer futuramente esse pós-doc lá na França. Eu amo muito Machado de Assis. Minha pesquisa foi reunida em torno dele. E hoje você falou 2 coisas assim, muito importantes na sua palestra, né? Você disse que falou desse Brasil difícil de descrever, porque é esse país de tantas maravilhas, de tantas riquezas, né? E também de tantas contradições. E falou também do Machado de Assis e das traduções de Machado e do verme que arrancaram ali do livro do Machado. E eu me lembrei de um poema que o Machado escreveu originalmente em francês. Machado nunca traduziu, quem traduziu, né, foram outras pessoas, né, que traduziram posteriormente. E o nome desse poema resume um pouco da sua fala também, desse Brasil que é tão contraditório, desse Machado, e também vai aparecer o verme no poema. Esse poema se chama Un vieux pays,
E peço já desculpa pela minha pronúncia, porque eu sou também um aprendiz do francês, né? Il est un vieux pays, plein d'ombre et de lumière. On l'en rêve le jour, on en pleure le soir. Un pays de blasphème autant que de prières, né pour les doutes et pour l'espoir. On n'y voit point de fleurs sans un verre que les ronge, point de mer sans tempête, ou de soleil sans nuit. Le bonheur y paraît quelquefois dans un songe, entre les bras de sombre nuit. L'amour y va souvent, mais c'est tout un délire, un désespoir sans fin, un énigme sans mots. Parfois, il rit gaiement, mais de ce affreux rire qu'il ne peut être qu'un sanglot. On va dans ces pays de mystère et d'ivresse, mais on les voit à peine. On en sort, on a peur. Je l'habite pourtant, j'y passe ma jeunesse. Et là, ces pays, c'est mon cœur. Jaqueline, eu acredito que esse Brasil também te acolhe com esse coração, com esse amor. E eu creio que esse país, apesar de todas as contradições, é o nosso coração e creio que é o seu também. Então, muito obrigada por tudo. Bom, eu acho que a melhor maneira de terminar foi com Machado de Assis. Machado de Assis em francês. Eu adorava quando eu dava curso de poesia, de literatura francesa, eu tascava um poema do Machado e as pessoas ficavam... Mas ele escrevia em francês, né? Então... Olha, agradeço muitíssimo, mas eu notei que quase todos gostam de trabalhar a hipérbole, né? Mas muito obrigada por tudo, né? Muita gentileza sua. E obrigada a Beth, que organizou isso. Então tá, gente, muito obrigada pela presença, foi muito simpático. Era exatamente isso que eu queria, uma coisa descontraída. Uma foto.